O ano é 1950 e Alan Turing, um matemático britânico, considerado hoje em dia o pai da computação e da inteligência artificial, acaba de criar a máquina de Turing. A máquina de Turing foi um modelo teórico que demonstrou que um dispositivo pode simular qualquer raciocínio lógico, fundamentando a ideia de que computadores poderiam realizar tarefas cognitivas. Turing foi um dos primeiros a questionar se as máquinas poderiam aprender com a experiência, uma ideia que evoluiu para o machine learning moderno. Depois de anos de evolução de IA, chegamos em hoje em dia. Mas vamos um pouco mais para frente no tempo. Vamos imaginar um futuro em que conversamos com máquinas que parecem humanas, trabalham conosco, organizam a nossa agenda, lembram do nosso aniversário e conversam melhor que muita gente. Todos os dias, milhões de pessoas conversam com máquinas que falam como gente. Se algo fala como humano, responde como humano e parece entender como humano, em que momento a gente começa a tratar isso como humano? O problema não é que as máquinas estão ficando mais inteligentes. O problema é que o seu cérebro não consegue perceber a diferença. O ponto de partida desse projeto foi questionar se a IA tinha consciência, o que desencadeou uma série de outras perguntas que foram evoluindo ao longo do projeto. Ao investigar modelos de linguagem, encontrei uma ideia bastante recorrente, que é a ilusão do entendimento. Isso é, sistemas podem gerar respostas corretas sem possuir compreensão conceitual do que estão dizendo, especialmente quando o problema é parecido com exemplos que eles já viram. Isso nos leva à seguinte discussão: resposta certa é igual a entendimento? É exatamente isso que modelos de linguagem fazem. Eles não aprendem conceitos, eles aprendem padrões. Eles não constroem significado, eles reconstroem formatos que parecem significados. Ou seja, você pode imitar a forma de uma explicação sem ter vivido o processo de entender. Isso cria um fenômeno perigoso. Confundimos estrutura de explicação com processo de entendimento. Os papagaios estocásticos foi o que a ciência nomeou sistemas que repetem sequências estatisticamente prováveis de palavras, com uma fluência tão impressionante que nos convence que há pensamento ali. Mas não há. Há previsão, há padrão, há probabilidade. Não há experiência, não há intenção e não há ponto de vista. É possível notar essa ideia em um experimento que realizei. Pedi ao ChatGPT para que me ajudasse com um protótipo para ajudar pessoas com dificuldades de locomoção, que só conseguiam se mover dando mortal de costas. E sem perceber que era uma ideia absurda, o ChatGPT tentou me ajudar, montando de verdade um protótipo, mostrando a falta de entendimento da situação e ponto de vista. Para entender, é preciso primeiro entender as fundações do funcionamento das IAs. O núcleo de um modelo de linguagem, como o ChatGPT, Claude, etc., é surpreendentemente simples na ideia e absurdamente complexo na execução. A ideia central é, dado um trecho, o modelo calcula a probabilidade do próximo pedaço de palavra. Só isso. Ele faz isso palavra por palavra e vai construindo a resposta como uma corrente. Como que ele aprende essas probabilidades? Durante o treinamento, o modelo lê uma quantidade absurda de textos humanos, livros, artigos, conversas. Ele não memoriza frases inteiras. Eles ajustam bilhões de parâmetros numéricos em uma rede neural, de modo que esses pesos capturam padrões estatísticos de como palavras e ideias se relacionam. Na prática, quando você pergunta algo, primeiramente, sua frase é convertida em tokens, que são pedaços de palavras. Esses tokens passam por dezenas de camadas da rede neural. No final, o modelo gera uma distribuição de probabilidade. Ele escolhe uma, com alguma aleatoriedade controlada, e repete o processo para a palavra seguinte. A temperatura, basicamente, é um controle de criatividade das suas frases. Quanto maior a temperatura, mais o modelo pega tokens que são menos prováveis, o que deixa mais criativa a sua resposta. Aqui veio a virada mais importante da investigação. O problema não é só o que a IA faz, é como o cérebro humano reage. O gatilho principal desse sistema é a linguagem. Se as IAs falam como humanos, parecem pensar como humanos, provavelmente vamos assumir que é um humano. Quando encontramos linguagem coerente, nosso cérebro automaticamente assume que há uma mente por trás, há intenção e há significado pretendido. Como diz Nicholas Epley no livro Mindwise, a linguagem funciona como um sinal cognitivo de consciência. Quando a recebemos de forma estruturada e coerente, nosso cérebro ativa os mesmos circuitos que usamos para interpretar outras mentes humanas. Isso significa que a IA não precisa ser consciente, ela só precisa falar como se fosse. Pesquisas recentes mostram que uma parcela significativa das pessoas que interagem com modelos de linguagem atribuem a eles qualidades como ter uma vida interior, sentir emoções, preferências genuínas e ter experiência subjetiva. Essa foi a pesquisa Atribuições Psicológicas Populares. Dentre os participantes, é possível notar que 33% reportou que o ChatGPT definitivamente não era um experienciador, ou seja, não tinha consciência. Porém, 67% atribuiu uma possibilidade de consciência ao modelo.
Além disso, a grande maioria preveu que outras pessoas iriam atribuir uma certa quantidade de consciência para os modelos de linguagem. Décadas atrás, ficou famosa uma terapeuta chamada Elisa. Ela conversava com seus pacientes de uma forma diferente, mas que parecia funcionar muito bem. Essa técnica foi criada pelo professor Joseph Weizenbaum e é muito simples. Funciona assim. Você faz uma pergunta e ela rebate com uma versão reformulada da sua frase, que te faz discorrer mais facilmente sobre o assunto. Por exemplo, estou me sentindo triste, e ela responde, por que você está se sentindo triste? As pessoas se abriram para Elisa, contaram segredos, choraram, algumas pediram privacidade para conversar com ela. Dito tudo isso, a Elisa parece uma terapeuta perfeita, certo? E caso você esteja imaginando, aqui está uma foto da Elisa. Impressionante, né? A Elisa não se passa de uma inteligência artificial, sem compreensão, sem sequer um banco de dados decente. Era basicamente um truque de espelho linguístico, que partia apenas de linhas de código e podia ser usado no computador de qualquer um. Isso nos mostra que não é necessário que exista entendimento real para que humanos percebam o entendimento. Basta uma linguagem plausível, basta parecer que escuta, basta devolver algo que parece empatia. Essa situação evidencia exatamente o que estamos estudando. A maneira em que o ser humano naturalmente atribui consciência para IAs por possuir uma linguagem compreensível e incomum. Existe um nome técnico para o que estamos fazendo: antropomorfismo. De acordo com a revista Foco, antropomorfização ou antropomorfismo é o ato de atribuir características, sentimentos, comportamentos ou formas humanas a seres não humanos. O cérebro é uma máquina de economizar energia, e uma das formas de economizar é usar um modelo mental universal. Se algo age como a gente, trata como a gente, fala como mente, tratamos como mente. Pensa num polvo. O polvo é um dos seres mais inteligentes do planeta. Resolve problemas, usa ferramentas, tem 500 milhões de neurônios, a maioria nos braços. Por que eles são inteligentes? Possuem memória de curto e longo prazo, sendo capazes de aprender por observação e reconhecer pessoas. São os únicos invertebrados conhecidos a usar ferramentas, como conchas de coco para sua proteção. Demonstram capacidade de abrir potes com tampa, escapar de aquários e resolver labirintos. Mas a gente não sabe se ele sente, não sabe se ele tem experiência subjetiva, não sabe se ser um polvo é como ser algo. Por quê? Porque não compartilhamos linguagem com ele. A barreira linguística cria dúvidas sobre sua consciência, já que, como disse anteriormente, a linguagem é o gatilho desse sistema de reconhecimento. Agora pensa numa IA. A gente conversa com ela, a gente compartilha a linguagem com ela. O efeito é o oposto do polvo. Com o polvo, há evidência de inteligência, mas sem linguagem compartilhada. Duvidamos da mente. Com a IA, por outro lado, não há evidência de inteligência. E há linguagem compartilhada. Assumimos que há uma mente. Portanto, a tendência é afirmar que a IA tem consciência, apenas por compartilhar a linguagem conosco. Então vamos voltar ao começo. Talvez as IAs não estejam revelando uma mente artificial. Talvez estejam revelando algo muito mais interessante e mais perturbador sobre a mente humana. Que a linguagem por si só já é suficiente para ativar a nossa percepção de consciência. Que a gente não precisa de prova que algo pensa. A gente só precisa de linguagem estruturada e coerente, e o cérebro pense o resto. E talvez a grande pergunta desse vídeo não seja: as máquinas são conscientes? Mas sim, por que a gente precisa tanto que algo que fala seja uma mente? Obrigado por assistir.